correndo contra o tempo para poder inscrever reforços para jogo de quinta-feira contra o Mirassol pela estreia do Campeonato Brasileiro. Saídas não são descartadas do Vasco da Gama e clube segue no mercado para poder negociar jogadores e trazer novas peças a Fernando Diniz. Eu sou o Magno Martins do Voz Vascaínos. Você que está chegando pela primeira vez, peço para você se inscrever aqui no canal, e você que está aí vendo e já me conhece, deixa o like aqui para poder fortalecer o canal, curte, comenta, compartilha e a gente vai trocando uma ideia aqui, beleza? Então, rapaziada, essa semana chegou, na sexta-feira, na verdade na quinta-feira de manhã, chegou o Brenner da Itália, aonde ele deixou a Udinese para vir fechar contrato com o Gigante da Colina durante 3 anos, e o Brenner, que já fez os exames médicos, está tudo ok, está aprovado. O Vasco corre para regularizar o jogador que não joga desde o final de novembro na MLS. Lá na MLS, a liga que acaba no final de novembro, o jogador já está praticamente há 2 meses sem jogar, só fazendo treinos particulares que todos os jogadores fazem no período de férias. Porém, um jogador quer muito jogar e o Diniz pretende muito contar com esses jogadores o mais rápido possível. O Diniz, que antes não tinha nenhuma peça de reposição, agora passa a ter novas peças com qualidade. Até porque quantidade não é qualidade, né? O Inestrosa também hoje parecia que terminava de fazer todos os seus exames médicos para poder ser anunciado oficialmente para o Clube de Regata Vasco da Gama e também já ter condições de jogo na quinta-feira contra o Mirassol. O Inestrosa, que jogou no final de dezembro ainda pelo Atlético Nacional na Colômbia, então ele está há menos tempo sem atuar do que o próprio Brenner. Porém, se esses jogadores vão começar de titular ou não, eles têm que entrar no ritmo, a temporada vai ser longa, e que comece entrando no ritmo, indo para jogo, começando no banco como opção, não importa, o que importa é estar inscrito, é bidar na CBF, para poder já começar a ter chance de jogar, e o Diniz começar a ter peças de qualidade para poder botar em campo, né? Ontem o jogo, uma nova peça do Vasco, o Johan Rojas, fez uma partida muito boa pelo Vasco da Gama, jogou de camisa 10, fez uma partida espetacular. Lógico, foi contra o Boa Vista, um time de quarta que não tem nem divisão do Campeonato Brasileiro, um time carioca de baixo investimento, porém ele fez uma partida boa, com muita movimentação, bateu bola parada, bateu escanteio, um jogador que não se acovardou em nenhum momento do jogo, não é à toa que ele deu 2 assistências. Alan Saldívia, também uma peça nova a pedido do Diniz, chegou muito acanhado no primeiro tempo, estava marcando fofo, mas no segundo tempo ele foi jogando como zagueiro, e ó, cada enxadada era uma minhoca. Jogou bem no segundo tempo, não deu espaço para o ataque do Boa Vista, e no segundo tempo ele fez um segundo tempo muito ok, é o que a gente espera, que ele tenha uma boa saída de bola e que marque bem o time adversário, né? Andrés Gomes, não preciso nem falar, fez um golaço, mais uma boa partida, uma assistência. Puma Rodrigues, que é um jogador que o Fernando Diniz fala que gosta muito dele, pela força física do Pumita, que o Pumita é um bom finalizador, e tá aí, o cara de lateral direito ontem fez 2 gols no Vasco da Gama a favor, contra o Boa Vista. Saídas que não estão descartadas. O Vasco da Gama não descarta negociar o atacante David do Vasco, DVD, que ganha 700 mil por mês. É caro ou é barato? Não sei. Porém, 700 mil para um jogador que entra sempre faltando 10 ou 5 minutos para acabar o jogo e não é uma peça principal do time, eu acho demais. Eu acho que você consegue trazer um protagonista ganhando 500 no mercado sul-americano. No mercado sul-americano. Mas caso o David continue no Vasco, eu acho ele uma peça importante. Mas, já que ele não é um titular absoluto, ele pode ser negociado. Outras 2 posições também que não são descartadas de terem negociações é a lateral de esquerda e a volância. O Vasco parece que recebeu algumas propostas já do Besiktas da Turquia pelo Lucas Piton e não está descartado a saída do Lucas Piton do Vasco da Gama. Com isso, o Vasco da Gama já age nos bastidores e parece que abriu conversas com o lateral esquerdo Juninho Capixaba.
Para a lateral esquerda, Juninho Capixaba, que está no Red Bull Bragantino, mas porém ele já passou por Bahia, Corinthians, Grêmio, Fortaleza. É um jogador rodado, de 28 anos de idade, experiente. O estilo de jogo dele parece que combina muito com o esquema de jogo do Diniz, e ele pode estar pintando na colina, porém parece que ele estava valendo 4,5 milhões para poder tirar ele do Red Bull Bragantino, ele que renovou o contrato até o final de 2028. Então o jogador está valorizado, mas parece que o Vasco está no mercado, já que o cuiabano não virá para o Vasco, e pelo visto para nenhum time do Brasil, porque o Evangelo Marinax, o grego, só libera o jogador para time brasileiro se for comprando o cuiabano. Mesmo o cuiabano que ele comprou por 6,5 milhões de euros, ele quer 10 milhões de euros no cuiabano. O jogador é dele, ele pede quanto ele quiser. Fazer o quê, né? Também não estão descartadas as saídas de Hugo Moura e Tietê. Tietê, inclusive, que começou a temporada muito mais abaixo do que o Hugo Moura. O Hugo Moura ontem fez uma partida ok, jogou praticamente de quarto de zagueiro central, né? Ontem, mas jogou bem, não deixou a desejar nem nada, mas, gente, o Hugo Moura é isso aí. Boas novidades, lateral direito, que está jogando na lateral esquerda improvisada quando ele entra, que é o João Vitor Mutano, que era do Nova Iguaçu. O Vasco fez um acordo com o Nova Iguaçu, agora o jogador está em definitivo como jogador do Vasco, porém os clubes fazem uma parceria de 50% para cada um numa futura venda. E caso o jogador atinja metas de não sei quantos jogos agora, se são 20 ou 30 jogos por temporada, o Vasco é obrigado a comprar mais um percentual do jogador e assim pagar o Nova Iguaçu pelo atleta, né? E o Vasco já viu que o garoto tem potencial. Ontem, cara, ele entrou incendiando o jogo, recuou uma bola com o peito para o Daniel Fusato, um jogador da base com muita personalidade. Eu, sinceramente, gostei muito do que eu vi e espero que ele continue tendo oportunidade com o Diniz, entrando no segundo tempo para poder incendiar jogo. Ele ontem, em 20 minutos, 30 minutos, fez o que o Piton não fez no jogo inteiro, né? Na verdade, ele já entrou no segundo tempo no lugar do Piton. O Piton nem voltou para o segundo tempo. E o Piton, que ontem começou com a faixa de titular, depois passou a faixa para o Pumita, e o Pumita, além de ser coroado ontem com a faixa de capitão, foi coroado com 2 gols. Pumita que está vivendo seu momento artilheiro aí, e que bom para o Vascão, e que ele meta muito mais gols também. Outro jogador da base também que não é descartado de ser negociado é o JP. O JP, gente, que ano passado foi destaque no Avaí, que foi um time que ficou em 11º na segunda divisão. Em nenhum momento o time brigou para subir para a primeira divisão. Então, assim, você nivela o jogador mais ou menos por isso, gente. O JP é um bom menino, tem qualidade, mas, para a primeira divisão jogando no Vasco da Gama, infelizmente ele não tem pegada, joga numa rotação abaixo, assim como o seu GB, que eu também vou falar para vocês. Se o GB foi emprestado para algum time de segunda divisão aí, não sei se vai fazer bem. No caso, eu acho que não vai fazer mal a ele, vai fazer bem. Ele ganhar experiência, ganhar mais rodagem, porque ter caído nos peitos do GB nessas últimas 2 rodadas aí, a titularidade justamente no lugar do Ryan, que era o craque do Vasco, fazendo gol atrás de gol, não ficou muito legal não. Mas é isso, minha rapaziada, vou finalizando o vídeo aqui de hoje com o último giro de notícias. É o meu 2º ou 3º vídeo do dia aqui. Vou deixando um beijão no coração de vocês, que a semana continue sendo maravilhosa. Se Deus quiser, quinta-feira vai ter Vitória Vascão e eu conto com todos vocês no pré-jogo mais resenha do YouTube, que é o Voz do Vascaíno aqui. Valeu? Beijão no coração de vocês, rapaziada. Uma boa segunda-feira. Tchau!